Dando continuidade a essa semana de Copas, nós temos nessa terça-feira alguns jogos da volta da FA Cup, algumas partidas terminaram empatadas, então pelo regulamento da FA Cup acontece um jogo de mando invertido e a gente vai ter Wolverhampton e Brentford se enfrentando. Para quem não se lembra, o Wolverhampton teve um jogador expulso no jogo de ida lá na casa do Brentford aos 9 minutos, foi o João Gomes, brasileiro, e o Brentford ficou praticamente o jogo inteiro com um homem a mais, chegou obviamente ao seu primeiro gol aqui aos 41, mas tomou um empate no segundo tempo, e esse empate foi o que forneceu ao Wolverhampton a chance de levar esse jogo para a segunda partida, né? E para tentar definir em casa essa classificação. Além disso, também na FA Cup vamos falar sobre Bristol City e West Ham. Na casa do West Ham, o Bristol conseguiu um empate, o primeiro jogo entre eles ficou 1-1, e agora em casa o Bristol tenta a classificação. O West Ham é favorito, mas o apoio da torcida aqui pode significar muito. E talvez, num dos jogos mais importantes do dia em relação à expectativa e também à provável liquidez, a Juventus enfrenta o Sassuolo na Série A italiana. Aqui um jogo normal, não é um jogo de Copa. Esse é um jogo válido pela 20ª rodada da Série A italiana. Enquanto a Inter foi visitar o Monza e deu um cacete no Monza por 5-1 na 20ª rodada, a Juventus vai ter que enfrentar a chatíssima equipe do Sassuolo para se manter próxima do líder por aqui. Temos também Copa do Rei, né? Já nas oitavas de final, o Getafe enfrenta o Sevilha, o Bilbao pega o Alavés, o Tenerife pega o Mallorca, e temos outros jogos extras aqui, principalmente em relação à Copa das Nações Africanas e também à Copa da Ásia. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 16 de janeiro. Começamos o nosso planejamento nesse jogo da volta entre Wolverhampton e Brentford na FA Cup. O Wolves é favorito ao 1,91, até porque agora vai poder jogar com 11 jogadores, né? Jogo de ida, durante quase o jogo inteiro, com 10 jogadores em campo, 9, obviamente, na linha. O Wolves teve muita dificuldade no primeiro tempo, principalmente tomou o gol do Brentford, mas conseguiu, de maneira talvez heróica, buscar esse empate e segurou até o final, o que permitiu o Wolves esse jogo da volta. E isso significa muito, porque o Wolverhampton vem numa fase muito boa. Marcou nas últimas 9 partidas consecutivas e vai enfrentar um adversário que começou a melhorar na Premier League, mas não vive ainda uma excelente fase. Tanto é que cedeu gol nas últimas 10 partidas consecutivas. Então, para mim, o Wolverhampton sim passa a ser o favorito para se classificar. E eu concordo com essa cotação porque o Wolves em casa vem numa fase muito boa, se eu não me engano, são 4 jogos sem derrota, exatamente. Já o Brentford vem a 6 jogos sem vitória. Utilizando o nosso PDF de apoio, perceba uma curiosidade por aqui. As duas equipes têm iniciativa. E isso, para quem trabalha match odds, é um perigo. 60% dos jogos em casa, o Wolverhampton sai na frente do placar. Atenção que isso aqui é um jogo de FA Cup, mas eu estou utilizando as estatísticas de Premier League porque são equipes da Premier League, com nível de enfrentamento similar, tá? 60% das vezes que joga em casa, o Wolverhampton sai na frente. 67% dos jogos que joga fora de casa, o Brentford sai na frente. Olha que curiosidade. Então nós temos sim um favorito pelo mercado? Temos. Mas temos o primeiro cuidado para a gente tomar aqui com um não favorito, que é um time de iniciativa. O Wolverhampton não falhou em marcar em nenhum jogo em casa, nesses 10 jogos que fez, mas também tem sofrido com muita frequência. Somente 20% dos jogos ele não sofreu gol. O Brentford, também próximo de 20% dos jogos ele não sofreu gol. A média é muito parecida, um gol a menos apenas. Mas o time já tem uma dificuldade maior em marcar. Em 33% das partidas não conseguiu fazer gol e a média de gols é mais baixa do que a do Wolverhampton. O primeiro tempo do Wolverhampton é ligeiramente superior. O que você quer dizer com ligeiramente, Theo? 40% de vitória é maior que 22%? Sim. Só que o número de derrotas é extremamente parecido, o número de gols sofridos é idêntico e o número de gols marcados é muito próximo. Então, não consigo enxergar aqui nesse primeiro tempo um favoritismo que me dê tanta confiança para já criar algum tipo de expectativa, ok? No segundo tempo, nós temos algumas coisas melhorando do lado do Wolverhampton, mas também outras piorando. Por exemplo, o número de gols marcados pelo Wolverhampton praticamente dobra, mas também dobra quase o número de gols sofridos. É um cobertor curto. O número de vitórias, ele se mantém, mas o número de derrotas também não abaixa tanto. Já o Brentford tem o seu pior momento, vamos dizer assim, no segundo tempo. A equipe sobe para 56% de derrota, mantém o número de vitórias parecido, continua marcando mais ou menos a mesma quantidade de gols, porém passa a sofrer
mais gols por aqui. E outra característica interessante é a bola aérea. De novo, vou fazer aquela brincadeira do aplicativo de relacionamento. Eu sou um tiozão, não sei muito bem como é que funciona, mas eu sei que o termo utilizado é o match, né? Então nós temos a bola aérea do Wolverhampton, jogadas de cabeça, jogadas de bola parada, encontrando a bola aérea defensiva frágil do Brentford, entendeu? Então toma muito cuidado com as jogadas aéreas. Como que o Wolverhampton pode aproveitar isso? Ele pode aproveitar num jogo truncado, onde ele tem talvez uma dificuldade para penetrar na área, abusar dos cruzamentos. Se ele estiver perdendo, ele também pode utilizar esse tipo de fundamento para tentar buscar uma recuperação, ok? E como você, trader, pode utilizar isso, ou o punter pode utilizar isso? Principalmente você é um trader, né? Você que compra e vende posição, se você está enxergando que o Brentford está oferecendo muito as beiradas de campo para o Wolverhampton jogar, e sabendo que ele tem uma excelente bola aérea, o Wolves está utilizando isso, você tem um critério aqui de superioridade, ou pelo menos um embasamento de que o Brentford pode se complicar, tá bom? E nós temos os momentos dos gols, algo curioso para quem gosta de trabalhar gols no final. Porém, a gente tem que dosar que é um jogo de Copa. E esse jogo está empatado. Então, até que esse jogo não tenha um placar desempatado, eu não te aconselho a pensar muito nos minutos finais. Porém, se você chegar nesses minutos finais, principalmente no segundo tempo, com o jogo desempatado, pode ser interessante. Olha só, o Wolves acelera muito nos minutos finais, também tem, vamos dizer assim, uma desatenção aqui depois dos 80, e o Brentford tem marcado e sofrido bastante também no segundo tempo, principalmente nos minutos finais, tá? Se você é um trader por aqui, assim como eu, gostaria muito de ter essa confiança para trabalhar contra o Brentford, mas nós temos aqui um adversário que tem iniciativa. Essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação é que o Wolverhampton ele não tem esse estilo de dominar completamente o adversário. É um time que joga e deixa jogar. Nessa de jogar e deixar jogar, você tem um jogo mais franco. E essa questão de jogo franco, para nós que trabalhamos contra uma equipe, a gente não quer passar aperto. Ninguém quer trabalhar contra ou a favor de uma equipe e ficar passando aperto toda hora. Contra-ataque, chute o tempo todo, defesa do goleiro, a gente não quer isso. Isso pode acontecer durante o jogo? Pode. E aí a gente pode aproveitar, mas na expectativa de algo pré-jogo, eu tomaria cuidado. Porque o Wolverhampton é favorito sim, mas o Brentford não é besta. Então toma muito cuidado na hora de trabalhar correção de preço. Se você é um punter por aqui, eu sinceramente acho o momento do Wolverhampton melhor. Mas eu não duvido que o Brentford possa sim complicar a vida do Wolves nessa trocação, que é o estilo de jogo do Wolverhampton. Então eu prefiro olhar com mais carinho aqui para o mercado de gols. Gosto muito desse over 1,5 numa situação talvez de jogo desempatado lá no segundo tempo para pegar mais um gol. Tá? Ou, quem sabe até, um jogo ainda 0-0, mais uma cotação bem melhor desse over 1,5 para tentar buscar 2 gols por aqui. Tá? Não gosto de um cenário de gols muito esticado, 3,5, 2,5, porque nós temos um jogo de Copa. Então as equipes podem talvez tirar um pouco o pé do acelerador, tá? Às 16h45, ainda na FA Cup, nós temos o Bristol City enfrentando o West Ham. De novo, o West Ham é favorito, fora de casa. Jogou em casa com uma cotação de 1,40, saiu na frente do placar bem cedo aqui, aos 4 minutos, e tomou um empate aos 61, no segundo tempo. O estilo de jogo do West Ham é um estilo de jogo não propositivo. Ele não pega a bola e fica ali rodeando a área do adversário, fazendo aquela pressão pós-perda. Não é o estilo do West Ham. Então, talvez jogar fora de casa para o West Ham, talvez jogar sem a bola, jogar de uma maneira um pouco mais reativa, seja até melhor. Não que o West Ham não possa propor jogo. Inclusive, ele propôs e saiu na frente bem cedo. Mas o estilo, a característica, o conforto do West Ham geralmente é jogar surpreendendo o adversário com pouca posse de bola e, obviamente, utilizando os contra-ataques. Por isso, eu acredito que o West Ham é favorito para se classificar, porque provavelmente na frente da sua torcida, o Bristol vai tentar ter a posse, ter a bola, vir para cima, e o West Ham deve jogar no contra-ataque. Porém, isso não quer dizer que essa cotação do West Ham é uma cotação boa para a gente trabalhar. Porque geralmente uma equipe que não joga com a posse é uma equipe que não vai passar tanta confiança para o mercado. Então, se o Bristol City conseguir colocar uma sequência de ataque, conseguir finalizar com mais frequência, a cotação do West Ham vai subir. Então, estar a favor do West Ham porque ele é bom de contra-ataque é ir um pouco contra o que o mercado quer de confiança. O mercado quer o quê? Que o West Ham tenha posse, domínio, recupere a segunda bola, finalize, recupere a segunda bola, finalize, e assim vai. É isso que o mercado quer, mas não é isso que o mercado vai ter provavelmente. Então, é muito provável que a gente tenha um jogo de trocação, ou até mesmo o Bristol tendo mais posse, mais agressividade, e o West Ham sendo muito perigoso no contra-ataque.
Então vai ser aquele tipo de termômetro, né? A cotação do West Ham vai querer subir, aí vem o West Ham num contra-ataque perigoso, a cotação volta. Então não vai ser um jogo tão fácil de se trabalhar, na minha opinião, tá? O Bristol, na Championship, a segunda divisão da Inglaterra, está na 14ª colocação em casa, né? Como mandante. Temos níveis de enfrentamento aqui diferentes. O West Ham enfrenta times da Premier League. O Bristol pega times da Championship. O time do Bristol tem boa iniciativa quando joga em casa. Porém, quando marca, geralmente consegue marcar mais do que um gol. Não é uma equipe que marca sempre, mas quando marca, consegue marcar mais do que um gol. Nós temos aqui uma média de mais do que um gol marcado por jogo. Não é goleador o time do Bristol, mas também não é tão ruim. É uma equipe que fica sem sofrer gol em 31% dos jogos. Não é uma equipe que sofre tantos gols. Em 13 partidas sofreu apenas 15 gols, não é tanto. Já o West Ham tem esse problema, uma equipe que tem sofrido bastante, a média de 2 gols por jogo já, uma equipe que quase não falha em marcar, mas também quase não falha em sofrer. No ponto de iniciativa, o Bristol tem mais, né? Isso é bom a gente salientar. No primeiro tempo, nós não temos superioridade do West Ham, pelo contrário, o West Ham venceu praticamente a mesma quantidade, inclusive venceu um pouco menos, perde um pouco mais, marca menos gols e sofre mais gols. Tudo aqui a favor do Bristol, mas não chega a ser uma superioridade da equipe da Championship. É um primeiro tempo mais parelho. No segundo tempo, algumas características do West Ham melhoram, outras pioram. A equipe continua com 40% de vitória, mas chega a 40% de derrota e chega a 13 gols sofridos, quase o dobro do primeiro tempo. Aumenta o número de gols marcados? Aumenta, mas aumenta muito também o número de gols sofridos. O Bristol aumenta o número de derrotas, diminui o número de vitórias, aumenta o número de gols sofridos e também diminui o número de gols marcados. Ou seja, é uma queda do Bristol e uma melhora de alguns pontos do West Ham, mas também uma queda do West Ham, principalmente defensiva. As duas equipes caem defensivamente no segundo tempo. É um pouco mais kamikaze o West Ham, porque ele também consegue marcar mais gols, mas sofre com mais frequência. Temos aqui a bola aérea sendo efetiva dos dois lados. O Bristol consegue marcar em escanteios, o time do West Ham marca de cabeça, marca de escanteio, e a defesa do West Ham tem sofrido mais esse fundamento. Tá? Nos momentos dos gols, o Bristol, por ser uma equipe com bastante iniciativa, consegue marcar bastante no primeiro tempo, quase 53% dos gols marcados nos primeiros 40 minutos, mas é uma equipe que sofre bastante nos minutos finais do primeiro tempo, início do segundo, e também nos minutos finais da partida. Já o time do West Ham é aquele pedaço de bolo cortado em 3, né? É uma equipe que sofre e marca bastante nos minutos iniciais, no meio do segundo tempo e principalmente nos minutos finais do jogo. Lembrando, esse é jogo de Copa, então a gente pode ter uma desaceleração nesses momentos, né? É bom a gente estar de olho no jogo. Se você é um trader por aqui assim como eu, não acho que pelo estilo do West Ham a gente vai ter um Leia pior equipe em campo, né? No caso trabalhando contra o Bristol. Por quê? Porque o estilo do West Ham não é um estilo propositivo. E além disso, a gente tem que observar se o West Ham vai levar o time titular, se os jogadores vão poder entrar em campo. Me parece que o Paquetá de novo saiu machucado, né? E eu não sei se o Paquetá vai estar disponível para esse jogo contra o Bristol. E nesse momento, o Paquetá é sim um dos jogadores mais importantes, principalmente na parte criativa do West Ham. Então a gente tem que conferir isso também antes do jogo começar. Mas voltando ao estilo, eu acho difícil o West Ham deter ali a posse, a superioridade em campo, o que vai dificultar um pouco esse trabalho somente olhando para o favorito, tá? Se você trabalha contra o favorito ou em algum outro tipo de mercado mais exótico, pode ser interessante. Mas nesse trabalho mais regular, a favor do favorito, contra a zebra aqui, talvez seja um pouco mais difícil de se trabalhar pelo estilo da equipe do West Ham, tá? Se você é um Panther por aqui, eu gosto desse empate anula do West Ham, dessa dupla chance do West Ham, pelo nível de enfrentamento que o West Ham tem hoje na Premier League, diferente do Bristol. E o Bristol não é um bom time em casa na Championship. Porém, jogo de Copa, principalmente na frente da sua torcida, o Bristol tende a crescer muito, porque é a chance da equipe botar mais dinheiro no bolso, se destacar um pouco mais. Não me parece que vai ser uma equipe que vai conseguir, via Championship, uma coisa muito interessante nessa temporada. Para critério de comparação, o Bristol tem 36 pontos na Championship em 27 rodadas e o líder Leicester tem 65. Talvez, se ele fizer um excelente retorno, né, um segundo turno, ele consiga chegar ali próximo do West Brom, do Leeds, do Southampton, para tentar disputar ali um playoff, mas ainda assim não me parece ser uma equipe tão forte esse ano capaz. Só que na Copa pode sim ser uma equipe que queira complicar a vida do West Ham. Então, se for trabalhar a favor do West Ham, seco, ou no empate anula, ou numa dupla chance, que seja numa cotação um pouco mais alta para valer esse risco.
tá? Em relação ao mercado de gols, eu só te aconselho se o jogo estiver desempatado. Porque para o Bristol, que é uma equipe mais frágil tecnicamente, que joga uma divisão inferior, levar esse jogo para um pênalti é muito interessante. Bem mais interessante do que você ficar nessa trocação o tempo todo ali durante o jogo. Agora, se a gente tiver um placar desempatado, pode ser muito bom. Porque se o West Ham estiver na frente do placar, ele vai ter o contra-ataque para poder matar o jogo. E o West Ham também pode tentar se segurar ali atrás e o Bristol vai poder usar a bola aérea, que é uma das dificuldades do West Ham de defender essas bolas aéreas, tá? Então, de novo, assim como no jogo do Wolverhampton, esse over 1,5, se o jogo tiver desempatado no final, pode ser interessante. A gente já viu aqui que as duas equipes têm essa dificuldade, né, de não tomar gols nos últimos minutos. Às 16h45 também nós temos a Juventus enfrentando o Sassuolo. Aqui vale um alerta. A maioria dos jogos acontecem no mesmo momento. Então, principalmente para você que está pensando, por exemplo, em trabalhar correção de preço em Wolverhampton e Brentford, ou trabalhar correção de preço ou a favor do favorito em West Ham Bristol City. O jogo da Juventus ele vai começar praticamente no mesmo momento. E você estar com 3 jogos ao mesmo tempo, pensando em trabalhar nessas posições, pode ser perigoso. Falo por experiência própria, tá? Já me compliquei muito nesse tipo de situação, de deixar a posição aberta, por exemplo, a favor da Juventus e ficar olhando ali o West Ham, ter uma vontade de fazer alguma coisa, me descuidar um pouco da leitura da Juventus e acabar me complicando, tá bom? Então é só um alerta. Aproveitando, se você puder deixar o teu like nesse vídeo, vai me ajudar muito para o YouTube divulgar para novas pessoas. E se você não é inscrito nesse canal ainda, fica o convite para você se inscrever. Temos planejamento de trabalho aqui sempre que possível, na maioria dos dias, né? Tenho conseguido manter essa frequência. Vamos falar da Juventus nessa 20ª rodada, que tem um Sassuolo pela frente que não vive o seu melhor momento, né? Já foi um Sassuolo bem mais agressivo, já foi um Sassuolo que permitia pra gente uma média de gols muito mais alta, geralmente ali a equipe de meio de tabela que mais se destacava. Hoje em dia não. Hoje em dia é um Sassuolo que não passa tanta confiança. Se a gente pegar os últimos jogos do Sassuolo, uma equipe que concede gol em quase todos os jogos, uma vitória contra a Fiore e uma vitória contra o Empoli apenas nos últimos 10 jogos. Tem derrota para o Genoa, tem derrota para o Cagliari, tem derrota para o Torino, e aí você coloca também derrota contra equipes maiores, como o Milan, contra a Atalanta, contra a Roma, mas empates contra a Salernitana dentro de casa, então é uma equipe difícil de se confiar. Já a Juventus, de novo, vou falar a mesma piadinha de pavê do tiozão. Não pratica um futebol alegre como o seu treinador, mas é uma equipe que vem fazendo o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? Vencer. Não é uma equipe que dá espetáculo. Não é uma equipe que goleia. A diferença de gols marcados pela Inter e pela Juventus agora até aumentou, né? Porque a Inter goleou o Monza, foi a 49 gols marcados, a Juventus tem 29. Então é uma diferença de 20 gols. Mas é uma equipe sólida defensivamente e tem feito o seu papel, né? Utilizando o nosso PDF de apoio, nós temos uma Juventus com quase 80% de vitória em casa, em Turim. Quase 90% das vezes foi a primeira a marcar, isso mostra muita iniciativa. Não falhou em marcar em nenhum jogo e em quase 60% dos jogos não sofre. Olha que curioso, é uma equipe muito sólida, como mandante é uma das melhores do campeonato, é o único time invicto ainda dentro de casa, mas é uma equipe com uma média de gols marcados baixíssima. Mas também sofreu pouco, mas é baixíssimo o número de gols marcados. Já a equipe do Sassuolo fora não sai tanto na frente do placar, falha pouco em marcar, uma equipe que tem marcado a mesma quantidade de gols que a Juventus, para você ter ideia de como a Juventus está abaixo em número de gols marcados. Mas sofre pra caramba, em todos os jogos fora, o Sassuolo sofreu gol. De novo, vou alertar vocês sobre o primeiro tempo da Juventus. Não é um bom primeiro tempo, não é um primeiro tempo de muita vitória. Menos vitórias do que o Sassuolo. Tem menos derrotas? Tem. Mas não é uma equipe que marca tantos gols, também não sofre tanto. Então é um primeiro tempo fraco da Juventus. Não porque é uma equipe frágil defensivamente, mas é porque é uma equipe que se mantém forte defensiva, mas não consegue progredir ofensivamente. Atenção, isso é o que tem acontecido, não significa que é o que vai acontecer. É por isso que eu falo para vocês, para diferenciar a surpresa do susto. Eu sei que a Juventus não faz um bom primeiro tempo. Eu vou me posicionar pré-jogo na Juventus? Não. Agora, se a Juventus no primeiro tempo estiver amassando o Sassuolo, eu posso me posicionar? Sim, porque eu vou estar surpreso, assim como o mercado, e essa cotação vai estabilizar, tá bom? O Sassuolo, ele é mais kamikaze no primeiro tempo. Marca e sofre a mesma quantidade e tem o mesmo número de vitórias, derrotas e empates.
No segundo tempo, nós temos uma Juventus bem agressiva. Bem mais vitórias, nenhuma derrota, 10 gols marcados, 2 gols sofridos, e aqui nós temos o pior momento do Sassuolo. Quase 70% de derrota, pouquíssimas vitórias. Continua tendo o número de gols marcados elevado, mas aí sofre 11 gols, né? Nas bolas aéreas, a Juventus tem vantagem, o Sassuolo também marca um pouquinho, mas a Juventus tem vantagem, e nos momentos dos gols nós temos a Juventus acelerando com bastante força no fim do primeiro tempo e no meio do segundo. Não é uma equipe que marca tanto nos minutos finais. Já a equipe do Sassuolo acelera bastante nos primeiros minutos e depois lá no final do jogo tem tido dificuldade, né? Tem sofrido mais gols no segundo tempo a equipe do Sassuolo. Se você é um trader por aqui, lembrando, a Juventus tem muita iniciativa, ponto positivo pra gente. Mas a Juventus não tem um bom primeiro tempo, ponto negativo para quem quer trabalhar a favor da Juventus no primeiro tempo, tá? O Sassuolo é um time mais kamikaze no primeiro tempo e mais frágil defensivamente no segundo. Isso não quer dizer que a Juventus não possa jogar bola no primeiro tempo, mas quer dizer que você pode tomar um pouco de cuidado antes de se posicionar. É o que eu vou fazer. Se a Juventus me surpreender com muita agressividade, com muita posse, não permitindo ao Sassuolo, que é um time muito traiçoeiro, contra-ataque, eu quero estar a favor da Juventus. Se formos surpreendidos, a cotação da Juventus vai estar estabilizada e a gente vai utilizar esse peso do dinheiro para estar a favor do favorito. Theo, eu não faço ideia do que você está falando. É porque você não entende muito ainda sobre trade. Você entende mais sobre apostas. Se você quiser aprender mais sobre o que eu faço sobre o trade, você vai utilizar o curso aqui embaixo que é gratuito. Só abrir a descrição do vídeo. Na descrição também tem o link do bônus da Betfair para você se registrar na maior bolsa esportiva do mundo. É numa bolsa esportiva que você faz trade, tá? E você vai ter acesso ao novo bônus de reembolso da Betfair que é focado em você que está buscando aprender mais sobre o exchange, sobre o trade, tá? Se você quiser ser membro do canal também, tem um link na descrição. Tem muita gente perguntando onde é que está o link. É só abrir a descrição do vídeo. Se você é um punter por aqui, é provável que a Juve vença esse jogo? É óbvio, é provável. Como eu gosto de dizer, se todos os rios caminharem em direção ao mar, tudo vai dar certo. Porém, o Sassuolo ele pode complicar a vida da Juventus em alguns fundamentos. Já vimos que o Sassuolo não tem tanta iniciativa de sair na frente do placar, mas o primeiro tempo do Sassuolo é agressivo. Os gols do Sassuolo são marcados geralmente nos primeiros minutos. Então é sempre bom ter muita atenção em como que a Juventus está conseguindo neutralizar as jogadas do Sassuolo. Outra questão importantíssima, principal jogador do Sassuolo é o Berardi. Se o Berardi não estiver em campo, o Sassuolo sofre uma queda muito grande de aproveitamento. Se o Berardi estiver em campo, além de ser uma arma para o Sassuolo, para você que trabalha provavelmente ali mercado de finalização, de jogadores, o Berardi é um jogador interessante para você ficar de olho. Não sei se o Berardi está disponível, que vira e mexe ele está lesionado, tá? O melhor cenário para você, se você tem uma Juventus mais agressiva no segundo tempo, é tentar torcer para uma Juventus não marcar no primeiro tempo, ou quem sabe sair atrás do placar, para você buscar um empate anula, para você buscar uma vitória da Juve ou uma recuperação da Juventus no segundo tempo, tá? Nos últimos jogos entre eles, só para vocês terem ideia como o Sassuolo é chato. O Sassuolo venceu os últimos 2 jogos por 4-2 e 1-0, e a Juventus venceu os outros 3-0, 2-1 e 2-1. Na casa da Juve, 2-1 e 3-0, tá? Na casa do Sassuolo, 2 vitórias para o Sassuolo e 1 para a Juventus. Quando venceu o Sassuolo, então, em casa, uma Juventus conseguiu vencer por 2, 3 gols de diferença, outra não. Então nem sempre é um adversário tão fácil. Tá? Dá para pensar no over 1,5 por aqui se o jogo tiver desempatado no final. Dá para pensar, quem sabe, no ambas marcam por aqui, porque a Juventus sofre poucos gols, mas o Sassuolo é traiçoeiro. Mas como é uma temporada bem menos goleadora da Juventus, eu tomaria cuidado para trabalhar gols por aqui, tá? Se a Juve estiver vencendo esse jogo, ela pode administrar essa partida e pode acabar não fazendo no contra-ataque. Talvez o melhor cenário para gols nesse jogo, como a gente tem um Sassuolo sendo muito frágil defensivamente e uma Juventus sendo muito forte ofensivamente e muito forte pelo alto, talvez o melhor cenário para gol seja o Sassuolo na frente. Quem sabe uma Juventus ali fazendo uma blitz danada, buscando uma recuperação. Pode ser interessante. Ou se o jogo caminhar num 0-0 até os minutos finais, também dá para pensar no over limite, né? O 0.5, porque a Juve precisa vencer. Com a vitória da Inter sobre o Monza, fora de casa, a goleada, né? O cacete que a Inter aplicou no Monza fora de casa, cada vez mais a Juventus vai sendo pressionada e essa exposição pode oferecer até espaço para o Sassuolo no final, tá? Então esse over limite no final me agrada bastante. Nos jogos extras que você pode ficar de olho
para essa terça-feira. Já falamos da Juve, dos jogos aqui da FA Cup que a gente comentou. Temos na Copa do Rei, oitavas de final, Getafe enfrentando o Sevilha. O Sevilha vem de derrota na La Liga para a equipe do Alavés e vem bastante pressionado, né? Foram poucas vitórias nos últimos jogos. Vai pegar um Getafe com a mesma cotação, então pode ser um jogo bom para trabalhar a correção de preço. Outro jogo interessante é Bilbao e Alavés. Aqui o Alavés já vem bastante confiante, né, por conta dessas duas vitórias seguidas contra o Betis e contra o próprio Sevilha, que a gente acabou de comentar, mas é sempre extremamente difícil enfrentar a equipe do Bilbao. Principalmente agora que o Bilbao vem de uma vitória no Derby Basco, né, contra a Real Sociedad. E se você pegar os últimos jogos do Bilbao, não tem derrota. Tem um empate contra o Girona, que é o líder ou vice-líder agora do campeonato, mas foram 9 vitórias, 7 consecutivas, impressionante. Então, olha, essa dupla chance, quem sabe, ou esse empate anula do Bilbao, pode ser muito bom. Além disso, nos jogos extras nós temos Copa das Nações Africanas, Copa da Ásia, né, e também Campeonato de Israel. O Hapoel Beersheva também joga por aqui. Acho que o maior destaque fica para a Tunísia, que joga aqui contra a Namíbia. Tunísia é favorita em 40. O Hapoel Beersheva também é favorito em 40. Aqui na Copa da Ásia a gente tem a Arábia Saudita, que também é favorita. Enfim, são jogos que você pode complementar, mas sempre tomando muito cuidado com a liquidez, com o conhecimento que você tem das partidas e, obviamente, com a gestão de banca. Tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vejo você na quarta-feira.